A filosofia de Ifá não é determinista, ela é repleta de arquétipos. Quero um exemplo, quando Ifá fala de mendicância, não quer dizer que a pessoa seja um mendigo pobre, sem casa, sem paradeiro. Ela pode estar falando de um milionário que, ao invés de usar sua fortuna para curtir a vida ou para o crescimento, o desenvolvimento humano, usa para prejudicar mais ainda as pessoas. Então, Ifá fala mais sobre arquétipos. Como você fala da mendicância, se você olhar na mitologia cristã, os apóstolos eram ascetas. Então, esse ascetismo é comparável à mendicância. Pessoas que não querem saber da fortuna, que se abstêm de toda vaidade, de todas as questões materiais. Essa ideia do não determinismo e da ideia dos arquétipos pode também ser explicada com o fenômeno do Abiku. O Abiku, como muitos sabem, é aquele indivíduo que nascido para morrer. Mas muitas vezes o Abiku ele está vivo. Ele nasceu e continuou vivo. Por que ele continuou vivo e por que ele nasceu? Se ele deveria ter morrido. Bom, segundo a mitologia Yorubá, o Abiku ele nasce para punir a família por algum motivo. Quais são os motivos de uma punição familiar? Um dos motivos é a não observação à sua ancestralidade. Então, nós como somos uma sociedade, nós somos uma sociedade em eterna evolução, temos a tendência de acompanhar as mudanças. E essas mudanças nos afastam de nossas tradições. Essas tradições, a perda das tradições, ela pode não ser bem vista pela nossa ancestralidade. Se você acredita no mundo espiritual, você acredita naquele contato de uma dimensão extracorpórea que pode incidir na dimensão corpórea, na dimensão material. E essa dimensão pode não estar satisfeita com a nossa atuação aqui. De uma forma quase que automática, essa dimensão extracorpórea, ela que seria o mundo espiritual, ou o Ebé Urum, ou algo que o valha, ela sistematicamente ela está pronta a responder às nossas mudanças, nossas alterações no mundo. Então, já que você não cumpre esse pouco que você deveria cumprir, que é a sua encontro com o seu eu extracorpóreo, com a sua espiritualidade, então ele apronta sistematicamente essa peça do destino contra a vida da família, mandando uma punição que é a pior punição possível, que é a perda de um filho. Mas muitas vezes, o que pode salvar um Abiku? Segundo a nossa mitologia, o Ebó salva o Abiku. Ifá, Orúmila, ele tem o caminho para salvar o Abiku. Mas e se a pessoa não for de Ifá e o Abiku foi salvo? E se a pessoa não é nem de Candomblé e o Abiku foi salvo? Bom, a minha explicação, da minha percepção, o que salva o Abiku, de imediato, é o amor. Por quê? Aí vem a maior grandeza de Ifá. Ifá, você precisa mergulhar na filosofia e entender o que os Odus querem dizer. O Abiku é chamado pelo Ebé Abiku para voltar.
esse espírito, ele não quer ficar longe de seus companheiros, ele quer ficar junto com os companheiros do bebê Abiku. Quando aquela criança está sendo gestada, está na barriga, se ela tiver aquele amor do pai e da mãe, ela começa a sentir a vontade de ficar aqui. Quando ela nasce, mais vontade ela tem de ficar aqui, tamanho é o amor que dedicaram a ela. Então ela cresce dentro daquele princípio afetivo. Mas essa criança vai sempre dar trabalho, vai sempre estar doentinha, vai sempre se acidentar. E quando chegar à adolescência, será aquele adolescente que vai fazer bastante coisas erradas. E os pais vão, quando corrigi-lo, quando sanarem o mal, vão perguntar: por que você fez isso? E ele vai dizer: não sei, porque realmente ele não sabe, é algo muito maior do que ele. E ele pode vir a ser uma grande pessoa, pode vir a ser um sacerdote, que para a gente é a melhor função de um Abiku. Aí ele realmente quebra esse destino e pode morrer muito tarde, velhinho. Quer dizer, vocês viram como não é determinista? Então, vamos analisar Ifá, porque ele é repleto de filosofia e muita magia. Perguntas? Se quiserem perguntar sobre Abiku, sobre o determinismo, sobre os arquétipos do ifismo, mandem. Boru!